6 horas 38 minutos, 26 graus. Voltamos com a notícia de frente. Eu quero rapidinho, antes da entrevista com o governador, ir direto para o WhatsApp, porque olha só essa reclamação no meio da pandemia. Bom dia, sou morador da Coab Primavera, em Várzea Grande. Aqui já começou a faltar água. Poderia nos ajudar com o pessoal do DAI? Obrigada. Márcio, como assim, gente? Ô, Márcio, eu só queria pedir para o Márcio o seguinte. Ele está fazendo uma reclamação justa, né? Atrapalha a vida dele, né? Pena que não é novidade. Não é novidade. Não é novidade. Não é novidade, porque Mas não pode nos acontecer. bairros da periferia, em Várzea Grande, é algo vergonhoso. Vergonhoso. A falta de água lá é constante. Tem gente que não recebe água durante 6 dias, professor Haroldo Arruda. Uhum. E como é que faz? Espera aí. Não, e eles não dão uma satisfação, não explicam quando vão resolver esse tipo de problema. E aí fala o seguinte, olha, a prefeita está muito bem, tem 80% de aceitação, faltando água na torneira de milhares de pessoas. É assim? Pois é. Difícil saber, não é? É difícil Acho que a entender. pesquisa não vai lá então, né? É. Essa pesquisa para verificar a aprovação do prefeito ou da prefeita. E o pior de tudo é que em meio a uma pandemia como essa, que você precisa de, no mínimo, água e sabão para poder evitar a contaminação, você não tem em casa. E esse problema não é um problema Lá no bairro falta higiene, porque falta água, e lá na prefeitura falta responsabilidade com os moradores, com as necessidades que eles têm. Mas isso é uma herança antiga, né? Lá de Várzea Grande. Não é Uns problema 30, só de... 40 anos, né? 30, 40 anos. Será que nos próximos 40 eles resolvem? Impressionante. Como é que pode, beira do Rio Cuiabá, você ter um município daquele que tem todas as condições para você fazer justamente a questão de levar água até as casas, até porque não tem nenhum tipo de desnível, vamos dizer assim. Praticamente, Várzea Grande é uma cidade plana, é mais fácil de se fazer essa transição da água do centro de tratamento até as casas das pessoas, né? Não se sabe por que não se faz isso e por que não se investe exatamente nesse sentido, né? E porque não tem interesse, não é, professor? Porque não tem interesse. Porque não é prioridade, não é isso? Exatamente. E ainda fala, olha, a administração aqui de Várzea Grande é espetacular. E sem desmerecer, mas de qualquer forma, né, você pega o próprio Júlio Campos, foi governador do estado, foi prefeito de Várzea Grande, o Jaime Campos, que fizeram muita coisa por Várzea Grande, sem dúvida alguma, senador da República duas vezes, salvo engano, governador do estado. Será que em meio a esse poder político que tinha, não teve nenhum momento para arrumar emenda constitucional? O que eu digo aqui é o seguinte... Dinheiro para poder resolver isso? O que eu digo aqui é o seguinte, a maioria de tudo que tem lá é obra deles. Agora, tudo que não tem é culpa deles também. A maioria dessa culpa. A maior parte dessa culpa é deles. Porque eles não podem falar que o Wallace Guimarães é da turma deles, né? Agora, praticamente quase todo o resto né? Olha, o pessoal está pedindo para falar de novo aqui o quadro, antes da entrevista com o governador, o quadro de infectados. Deixa eu voltar aqui, então, ao GD, para não ter dúvidas, tá, gente? O pessoal quer também o quadro de curados. Vamos, então, aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital. Olha só, casos de coronavírus em Mato Grosso, 297 notificados, que estão aí com a notificação da síndrome respiratória aguda grave, 41 casos confirmados, entre eles uma criança que tem menos de 5 anos, confirmados hospitalizados 14 e recuperados 9, nenhum óbito, graças a Deus, aqui no estado de Mato Grosso. Olha, e uma notícia... Diga. E uma notícia muito ruim primeiro, que se continuar o número de pessoas contaminadas, confirmadas, lá em Nova York, do jeito que está crescendo agora, Lúcio, em 6 dias eles não têm mais respirador. E 1.169 só num dia, né? Foi o recorde. Foi, mas eles não vão ter, em 6 dias, já anunciaram, não vão ter a questão do respirador mecânico para todo mundo. Vai começar a morrer gente, mais pessoas, né? Por conta da falta desse equipamento, exatamente o que aconteceu na Itália. E o pior, aí envolve o Brasil. O Brasil fez um pedido desses respiradores, né? E a fábrica é na China, né? E o Donald Trump acabou atravessando esse pedido. Ou seja, esse pedido toma como prioridade, por questões, sei lá, políticas, sei lá o que resolveram, a prioridade era os Estados Unidos no momento agora, para depois atender o Brasil. Então, realmente complicado.
Olha, agora a gente vai na segunda parte da entrevista com o governador Mauro Mendes, um compacto dessa entrevista. Nessa parte, ele fala sobre economia, anunciou medidas econômicas para ajudar micro e pequeno empresário e também falou das eleições municipais. Vamos conferir. Agora, falando em ajuda, tem o Corona Voucher que vai ser liberado pelo governo federal, uma ajuda de R$ 600 aos informais, desempregados. Mas a população também cobra uma ajuda no âmbito estadual, do governo do estado e das prefeituras, cada prefeitura. O que o governo vai fazer para ajudar não só a população como um todo, os informais, desempregados, mas também as empresas, os pequenos e os médios que sofreram e sofrem muito com o impacto da pandemia? Nayara, ontem nós anunciamos, e foi divulgado pela mídia, o governo está liberando R$8.500.000 que vão ser distribuídos entre os municípios para que os municípios possam comprar. Nós falamos sobre isso aqui, cesta básica. Além disso, o governo está comprando ele próprio, 50 mil cesta básica por mês, para a gente distribuir aí não só aquelas pessoas que já eram vulneráveis, como algumas pessoas que perderam a renda nesse período, como uma forma de contribuir. Nós já postergamos o pagamento do IPVA, que vencia no mês de março e de abril, por 60 dias. E hoje nós anunciamos agora, pouco antes de estar aqui com vocês no programa, um conjunto de medidas iniciais, estamos estudando outras, que serão importantes aí para minimizar o impacto nas empresas. Então, o ICMS das micro e pequenas empresas, que elas terão que pagar agora no dia 20 de abril, no dia 20 de maio, no dia 20 de junho, vai ser postergado por 6 meses. Então, quem teria que pagar o ICMS agora do Simples Nacional no dia 20 de abril, ele vai pagar lá no dia 20 de outubro, no dia 20 de maio, dia 20 de novembro e no dia 20 de junho, dia 20 de dezembro. Então, postergando por 6 meses. Nós também tomamos uma medida que ela foi para evitar, postergar o prazo de validade de todas as certidões que vencem agora nos próximos 60 dias. Então, isso vai ajudar muito as empresas. Empresas que estão nos programas de incentivo fiscais, que porventura ficarem inadimplentes, e pode acontecer por falta de faturamento, elas não serão suspensas dos programas. Nós estamos estudando, junto com a Assembleia Legislativa, que está nos apoiando muito nesse momento. Eu quero agradecer ao presidente Eduardo Botelho e todos os deputados da nossa base. Nós estamos construindo um programa de financiamento a determinados setores que vão receber recursos para pagar com 6 meses de carência, pagar em 24 meses, para ajudar nessa transposição desse momento de grande dificuldade. Então, o governo, dentro das possibilidades que nós não temos de longe a mesma condição que o governo federal tem, que a nossa receita vai cair violentamente. Então, nós estamos fazendo um esforço gigante para ajudar, quando nós também estaremos precisando de ajuda. Mas esse é o momento, gente. Todo mundo pode ajudar de alguma forma. Então, o governo vai fazer a sua parte, está mandando esse dinheiro para a prefeitura, vamos liberar as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, de pagar o ICMS durante 90 dias, postergando por 180 dias esse pagamento. E são ajudas que, nesse momento, nós já conseguimos construir dentro de um sentimento de responsabilidade. Acho que as prefeituras também podem fazer alguma coisa, pode postergar IPTU, pode postergar, porque muita gente na sociedade vai perder a renda nesse período. O governador citou aí queda forte na arrecadação de impostos. O governo já projeta algum número mais preciso sobre isso, ou vai aguardar aí o que é que vai acontecer? Eu já vi aí 20%, 30% de queda na arrecadação, é por aí? No mês de maio, nós estamos prevendo 30% de queda na arrecadação. No mês de abril, 30% de queda e provavelmente no mês de maio... Nesse mês de abril? No mês de abril, 30% e no mês de maio, provavelmente 40%. E quais os reflexos dessa queda na arrecadação? Atraso no salário do funcionalismo? Olha, não tem um outro jeito, Assim, se não entra dinheiro, como é que eu pago a conta?
Como é que eu pago a conta do salário? Como é que eu pago a conta do remédio? Como é que eu pago a conta para as ambulâncias circular, para as UTIs circular, né, dos profissionais que nós vamos precisar contratar? Então, assim, é uma situação muito difícil. Então, o governo também vai ter muita dificuldade. Agora, vamos administrar com justiça, vamos esperar ver o que acontece. Nós trabalhamos muito com planejamento. O ano passado, nós pegamos um governo, né, no início do ano, com salário atrasado, com fornecedores atrasados, prefeituras atrasadas, e conseguimos, no final do ano, colocar praticamente o Estado em dia. E agora nós temos um planejamento já para essa crise, porque não é novidade para ninguém que teríamos a crise. O governo se planejou e vamos tentar minimizar os efeitos para os servidores e para a própria sociedade. Governador, dentro ainda desse aspecto aí da queda na arrecadação, o senhor admite aí, como uma possibilidade clara, né, de que pode sim ocorrer um atraso nos salários do funcionalismo. E os poderes? O Poder Executivo, o governador Mauro Mendes, isso vindo a se confirmar, esses números que o senhor citou aí, de 30% em abril, 50% lá no mês de 40% no mês de maio, o senhor vai tentar negociar a questão do 10º com os poderes? Lúcio, nesse momento, todos, literalmente todos, terão que colaborar para minimizar os efeitos e os impactos dessa queda de arrecadação. Você já iniciou essas conversas ou não? Nós ainda não iniciamos, nós precisamos ter os números concretos na mão. Não adianta eu conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, da Assembleia, né, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, baseado em previsões. Nós precisamos ter dados concretos na mão para que nós possamos apresentar um cenário real e aí fazer um diálogo em cima da verdade. Estamos nos esforçando muito para minimizar isso. Estamos trabalhando muito com seriedade para que esse impacto seja o menor possível para os servidores, para a sociedade, porque eu também não posso suspender, né, a compra de medicamento, de remédios. E hoje, como as empresas sabem que os estados vão ter dificuldades, que as empresas estão querendo vender só à vista, então se você não tem um dinheiro para comprar, você não compra, porque todo mundo está com medo de vender, né, e não receber, então isso virou um problema nacional. Então nós temos que pegar o dinheiro que tivermos e com justiça e com igualdade distribuir entre todos para minimizar o impacto na vida de todo mundo. Governador, antes de toda essa crise se instalar, o senhor entrou na Justiça com um pedido lá, alegando o seguinte, né? Que, olha, por causa da crise do coronavírus que está chegando, seria bom adiar essa eleição suplementar para o Senado. O senhor foi criticado e bastante por ter feito esse pedido. Passou poucos dias, adiaram a eleição suplementar para o Senado. O senhor acha que as eleições municipais de outubro, em função dessa crise da pandemia do coronavírus, deveriam ser adiadas também? Então, Lúcio, vamos tirar um pouquinho de sarro aí naqueles que criticaram, né? Quem criticou estava pensando no umbiguinho dele, estava pensando no interesse eleitoral dele e não enxergava aquilo que era óbvio. Para mim, há 15 dias antes dessa decisão, era óbvio que essa pandemia ia chegar no Brasil. Então, Lúcio, eu simplesmente enxerguei aquilo que alguns não foram capazes de enxergar ou não quiseram enxergar, porque estavam olhando só para os seus próprios interesses. A eleição foi adiada, sabiamente, já pensou no meio dessa confusão toda, fazendo reunião para partido político? Do que aqueles que estavam olhando para o próprio umbigo. Ou enxerguei aquilo que era óbvio, não era um pouco mais de informação, Lúcio, porque o que estava acontecendo no mundo inteiro estava sendo estampado todos os dias, que o vírus ia chegar no Brasil. Todos os especialistas diziam isso. Então não precisava ter um pouco mais de informação, bastava querer enxergar aquilo que era óbvio. E aí a sua pergunta, Lúcio, nesse momento, embora eu acho que se isso durar um pouco mais de tempo, e eu não quero aqui fazer previsão de quanto tempo vai durar esta pandemia em Mato Grosso e no Brasil, embora o ministro da Saúde, o ministro Luiz Henrique Mandetta, pelo qual eu quero declarar a minha real admiração, carinho, porque eu estou vendo que ele está fazendo um trabalho com muita competência e determinação, ele já fez um traçado de cenário. Essa confusão vai junho, vai abril, vai maio, vai junho, vai julho, vai agosto, e lá por setembro que isso deve estar diminuindo. Então, se isso realmente se confirmar,
dificilmente nós teremos condições no Brasil de entrar num processo eleitoral que demanda mobilização de pessoas, reuniões de pessoas. Como é que nós vamos fazer uma eleição se lá por agosto, junho, agosto, setembro vai estar proibido fazer reunião? Vamos fazer só reunião virtual? Vamos fazer só convenções virtuais? Não dá, mas tem tempo ainda para tomar essa decisão. Com a mesma sabedoria que 15 dias antes eu consegui enxergar que era necessário adiar, eu ouso dizer, ainda é cedo para falar nisso e tomar essa decisão. Então, foi um compacto aí, professor, da entrevista. A entrevista foram uns 40 minutos de entrevista, ele falou também de outros assuntos, mas saúde e economia, né? A população hoje é o grande assunto. No meio da pandemia, salvar vidas, mas também não deixar o pessoal morrer de fome. É o que a OMS chama de segurança econômica, que todo país tem que ter, né? E o Mauro Mendes não está pensando diferente. Ele, como governante, como chefe, né, do executivo, precisa pensar também no desdobramento desse isolamento, sem dúvida alguma. Olha, só antes da gente ir para o destaque do Lúcio, eu quero registrar também que falta água no Mapim, tá? Nosso telespectador manda aqui 4 dias. Também lá no Mapim. Também no Mapim, em Várzea Grande. Faltam 4 dias sem água, Lúcio. Ele tem 4 Mapim dias. que é parede meia ali com Cristo Rei. É isso? É. A situação tá realmente desesperadora. Não é tão distante assim, não é uma área tão da periferia, né? Tem bairros muito mais distantes do que o Mapim. E ali dizem o seguinte, que o Cristo Rei é a menina dos olhos da prefeitura. Pois é, e o vice é de lá, não é? O vice é lá do Cristo Rei. E mais uma denúncia lá de Várzea Grande também, o CRAS do Glória está atendendo de 20 pessoas por dia. O pessoal está chegando 4 horas da manhã e não consegue fila, está lotando ali tudo que não é recomendado, aglomerações. Então ele está pedindo fiscalização também para essa distribuição de senhas, que é um absurdo. Bom, registrado, a gente vai passar aí para a produção. Lúcio, vamos para o seu destaque? Bom, o meu destaque de hoje é o seguinte, eu até tinha falado aqui no início, não sei se é cravo ou ferradura, ou se é pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que eu vou falar aqui é o seguinte, eu vou falar para avisar aí, né, para todo mundo, né, para o pessoal da direita, para o pessoal da esquerda, né, olha, o meu comentário aqui é para falar do Lula e do Dória e do presidente Jair Bolsonaro e da exploração política vergonhosa que tentam fazer dessa pandemia do coronavírus, de um lado e de outro, não é isso? Todo mundo pensando em política, em próxima eleição, com uma crise desse tamanho pela frente. Aí é o seguinte, eu vou começar por Lula e Dória. Olha só, eles esquecem diferenças e trocam afagos sobre a crise do coronavírus. Que beleza, não é? Não tem o que fazer, não? Tem até um Twitter aí, Nayara, sobre isso, né? Aí, vamos colocar aqui na tela o Twitter, aí o presidente Lula, enquanto isso eu vou falando aqui, o presidente Lula diz assim, nossa obsessão agora tem que ser vencer o coronavírus. Chegamos ao ponto do Dória, olha lá o Twitter lá, chegamos ao ponto do Dória ter que mandar a PM invadir fábrica para pegar máscara. A gente tem que reconhecer que quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e os prefeitos, escreveu Lula na conta dele no Twitter. E aí, por que não falou um pouquinho da roubalheira da Petrobras, hein, senhor ex-presidente Lula? E aí é o seguinte, para completar o espetáculo de quinta categoria, vai lá o governador de São Paulo, João Dória, e responde ao ex-presidente nessa indecente troca de figurinhas. Temos muitas diferenças, mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partidos. O momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar a salvar o Brasil e os brasileiros. Olha só a exploração política, né? Uma política rasteira, uma política baixa, né? Trocando figurinhas, com a intenção aí de emparedar o presidente Jair Bolsonaro. Mas o presidente Jair Bolsonaro também
também. Agora eu vou falar do outro lado, tá? Eu avisei aqui para o pessoal da direita e da esquerda que era assim, o Chico e o Francisco, um pouquinho para né? cada o cravo e a ferradura. Bom, e aí o presidente Bolsonaro, que às vezes ele não ajuda muito nessa crise, agora é o seguinte, após um recuo no tom, né? Foi aquele discurso dele, né, no pronunciamento, conciliador, né, sereno, e aí ele volta ao ataque contra governadores e detalhe, agora ele vai para cima do Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, que está fazendo aí um trabalho excepcional no enfrentamento dessa crise. Vou colocar até o óculos aqui para não correr risco de ler alguma coisa errada aqui. No momento em que o Brasil bate dia após dia os recordes de números de contaminados e mortos pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro voltou a trocar farpas públicas com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Foi numa entrevista à Rádio Jovem Pan, na noite de ontem, criticou o que chama de falta de humildade do seu auxiliar, mas negou os boatos que circulam desde a semana passada sobre a possível saída dele da pasta. Lá na semana passada, não, nessa semana, né? O ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, falou, olha, não tem demissão do ministro da Saúde, no momento. Pelo menos no momento. Aí o presidente disse o seguinte sobre o ministro da Saúde. Não pretendo demiti-lo no meio da guerra, mas em algum momento ele extrapolou. Em alguns momentos acho que o Mandetta teria que ouvir mais o presidente. O Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, mas está faltando humildade para ele conduzir o Brasil neste momento. Olha, eu queria só colocar o seguinte aqui. Quer fazer valer a vontade dele. O presidente refere-se assim ao ministro da Saúde. Mas é a vontade dele ou é a parte científica, técnica, que recomenda que o ministro assuma a postura que ele assumiu? Aí quando o presidente fala, olha, está faltando humildade ao ministro da Saúde. Espera aí, humildade ao ministro da Saúde? É isso que está faltando? Lúcio, é isso que está faltando? Não. Está faltando humildade por quê? Porque ele não concorda com a falta de bom senso do presidente da República, porque ele não concorda quando o presidente vai a público atacar os governadores, até com fakes que são compartilhados nas redes sociais. Quer dizer, o presidente, nesse caso aqui, presta um desserviço ao criticar publicamente o ministro da Saúde, que está preocupado e muito preocupado com o que pode vir por aí, porque as autoridades da área de saúde têm colocado o seguinte, olha, o pico da pandemia do coronavírus ainda não chegou, vai ser aí nos próximos dias. Então, o presidente podia manter aquele tom conciliador do pronunciamento dele. Era o melhor caminho para o país, onde ele falou, olha, o vírus é uma realidade, ele chegou aqui, mas uma hora ele vai embora, nós precisamos também cuidar da parte econômica, não é? Porque ali na frente pode ter uma tragédia, né? Nesse aspecto aí. Então, é complicado, né? É complicado quando o presidente coloca a coisa dessa forma, como é muito difícil, né? Quando a gente vê aqui o ex-presidente Lula, né? Do sítio de Atibaia, do triplex lá do Guarujá, que ele nunca pôs o pé, né? Nunca pôs o pé. Quer dizer, aí, e todo mundo explorando politicamente essa crise do coronavírus. Algo vergonhoso. Porque é o seguinte, porque Lula e Dória querem cutucar Bolsonaro. Bolsonaro, quando vai para cima do Mandetta, está preocupado com o seguinte. Porque o trabalho do ministro da Saúde está sendo reconhecido e de forma justa, de forma correta, porque tem feito um trabalho exemplar. E desta vez, fechando a sexta-feira, nós vamos fechar eu concordando com você
em gênero, número e grau. Exatamente. Cuidado com os WhatsApps aqui. Nesse ponto Vão dizer assim, olha, Lúcio convenceu o professor Haroldo. Convenceu não, converteu. Você está coberto de razão, falou muita bobagem, né? O Mandetta tem dado um show à frente do Ministério da Saúde, sem dúvida alguma. A mesma humildade que ele teve ontem, o presidente Jair Bolsonaro, de pedir desculpas com relação ao compartilhamento de um post falso, de um fake news, ele deveria ter a mesma humildade ou habilidade de dizer o seguinte, olha, errei, pequei pelo excesso, né? O meu ministro não merece esse tipo de palavras, né? Porque realmente não pegou bem, né? E eu acho que ele exagera por falta de controle mesmo, de autocontrole. Ele é muito intuitivo e muito impulsivo naquilo que ele fala, e ele, como chefe de Estado, ele não pode agir dessa forma. Ele tem que ser um estadista, ele tem que ser um cara equilibrado e paciente o suficiente para entender como é que funciona isso aí, né? Olha, antes do intervalo, rapidinho aqui, algumas participações. Está faltando humildade ao presidente da República. Quem, de fato, está orientando essa pandemia é, sim, governadores, prefeitos e ministros da Saúde. Já está claro isso para a maioria, com exceção do núcleo duro, os não sensatos. Bom dia, Lúcio, Nayara e professor. Diante desse cenário, o que estamos vivendo? Pergunto, se o país tem dinheiro para estar dando Bolsa Família, Corona Voucher, Bolsa isso, Bolsa aquilo, por que então não se paga um salário mínimo justo no país? Onde dá a condição de cada família ter uma qualidade de vida melhor? Aí tem aqui, o presidente fala a verdade, Lúcio. O problema do Brasil é que as pessoas não gostam que falem a verdade, aprendendo a cultivar o errado. Quando você fala a verdade, as pessoas ficam bravas. Ele está certo, não adianta parar o país. O fato, aí ele fala, o cara tenta falar a verdade e vocês vão contra a realidade. Coisa de jornalista, tem que falar a verdade também. E a humildade, como é o nome do telespectador aí? E a humildade? Falta humildade. Não, Ana Lúcia de Várzea Grande. Ana Lúcia, não falta humildade ao ministro. O ministro é muito humilde, trabalhando todo dia. Muito equilibrado, um cara muito... Fazendo tudo o que pode, sugerindo o que a população deve fazer para não ser contaminada pelo coronavírus. Então é o seguinte, a ele não falta humildade, né? Agora, falta bom senso e equilíbrio ao presidente. Por isso que eu disse, aquele tom conciliador do pronunciamento dele era o melhor caminho para o país e para a nossa população. Você não precisa ressaltar, por exemplo, dentro de uma empresa, né, ou até mesmo sendo o presidente da República, que existe uma hierarquia. Olha, aqui existe uma hierarquia, aqui quem manda sou eu. Esse tipo de coisa não funciona, tá entendendo? Né? E é completamente desnecessário. Completamente. E aí, o seguinte, eu não vou demiti-lo, só um minutinho. É tom de ameaça, sabe? Não vai sobrar. 15 segundinhos. Tá. Quando ele diz assim, não vou demiti-lo no meio da guerra, é porque é o seguinte, ele confessa que está precisando daquele soldado. Vamos então para o intervalo. Na volta, o destaque do professor Haroldo Arruda Júnior.